Boa noite, boa noite. Boa noite pro pessoal que tá entrando. Vão chegando. Hoje a live vai ser praticamente a continuação da live de ontem. A gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente acaba repetindo algumas, talvez manias, talvez comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós. E às vezes a gente não sabe porque acaba fazendo essas coisas. Então vou dar aí uns 5 minutinhos. Boa noite, Haroldo. Vou dar esses 5 minutinhos aí pro pessoal ir entrando. Dá o tempo de fazer uma pipoquinha. Dá tempo de pensar, talvez alguém que viu a live de ontem. Dá tempo de pensar em alguma pergunta, se ficou curioso com alguma coisa. Vou entrando. Boa noite, Rose. Sejam todos bem-vindos. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para querer responder. Se eu não souber, eu vou em busca da resposta para todos vocês. Vamos entrando. Boa noite. Vamos só aguardar o pessoal chegar. Para o pessoal dar o tempinho. Boa noite, Daia. Tudo bem? Hoje o assunto vai ser legal. Às vezes a gente pergunta, né? Pra gente mesmo, né? Nossa, eu faço isso igual minha mãe, igual meu pai, igual meu avô, minha avó, e a gente não sabe por quê, né? Então hoje eu vou te explicar um pouquinho como que funciona esse campo morfogenético. E eu gosto de falar do campo, e eu gosto de também lembrar todo mundo, boa noite, Fernando, que tudo que eu falo é em base de estudos científicos. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o católico, com o evangélico, com o espiritualista, ou banda, não tem nada a ver com religião. Então, independente da religião que você pratica, vamos falar assim, não tem nada a ver com as religiões. É tudo estudos científicos, comprovados cientificamente. E até mesmo o estudo que vou querer fazer a live de hoje, desse campo, é um campo que a gente não consegue enxergar. Mas às vezes a gente faz coisas e a gente não sabe por que faz essas coisas. E eu vou falar hoje para você, talvez de coisas que você faz, que a sua mãe faz, e você fala, nossa, é mesmo, eu faço isso. Aí eu pergunto para você, você sabe por que você faz isso? De repente você fala, ah, eu faço, não sei. Ah, eu faço porque minha mãe faz. E você nunca questionou sua mãe ou seu pai. Então, vou esperar mais um minutinho, 6:04 agora, para querer começar e querer já explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da live ontem. Foi, foi muito gostoso. Eu queria compartilhar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Algumas pessoas entraram no grupo, teve algumas pessoas que não conseguiram entrar nesse grupo de WhatsApp que eu acabei criando. Então, se você não conseguiu entrar no grupo, ou você ainda está meio perdido, não sabe onde está o grupo, lá no meu Instagram, hipnoterapeuta Marcelo, hipnoterapeuta Marcelo, lá na bio, lá na descrição, onde tem um textinho, acima das fotos, tem um link, você clica lá no mais, tem um link que vai estar lá escrito assim, ó, grupo do WhatsApp. Clica lá e você participa desse grupo. Lá eu vou querer
formar esse grupo de pessoas, querer entender um pouquinho da história de vocês, querer ajudar a analisar a história de vocês, querer, vamos falar assim, ajudar a ampliar a sua consciência. E depois eu vou fazer um sorteio também para uma sessão gratuita comigo. Pode ser por videoconferência. Os tratamentos, hoje mesmo por causa da pandemia, então todos os tratamentos que eu estou fazendo, 99% é online, é aqui por videoconferência, que nem a gente está fazendo aqui agora. Eu vou conversando, a pessoa vai conversando comigo ali por vídeo também, eu vou vendo ela e ela vai me vendo. Então vamos começar. Hoje 6h06 agora. Eu gostaria de começar contando uma história para vocês, uma história verdadeira de muitos e muitos tempos atrás, que japoneses no Japão, eles fizeram um estudo. Eles cuidavam de várias ilhas e dentro dessas ilhas existiam colônias de macacos. Dentro dessas colônias de macacos eles cuidavam. Então eles filmavam e eles cuidavam desses macacos. Por um período, eles ficavam alimentando esses macacos. E eles jogavam batatas para esses macacos comerem. Então eles passavam lá, de repente com o barco deles, jogavam as batatas. E os macacos pegavam e comiam. Eles iam numa outra colônia, numa outra ilha distante, uma outra ilha bem mais longe, jogavam batata para aqueles macacos comerem. E eles ficaram fazendo isso sempre. E eles ficavam estudando esses macacos. E depois de vamos falar assim, um estudo de 30 anos, eles começaram a perceber que esses macacos, teve um macaco específico que ele começou a lavar as batatas. Porque eles jogavam as batatas no chão, né, na areia, e os macacos comiam. E você imagina, né? Comer a batata com gosto de areia, aquela areia na boca. Então, um macaco específico começou a lavar essa batata. E ele lavava essa batata e depois ele comia. E ele começou a ensinar para o filho dele. E o filho dele, vendo aquilo lá, começou a lavar as batatas para querer comer também. E ele começou a ensinar aquilo para todos os macaquinhos da idade dele, da mesma idade ali. E os outros macacos começavam a ver aquilo ali e começaram a fazer também. E eles viram que lavando as batatas era melhor comer do que comer a batata com terra, com aquela areia. E depois de um tempo, os cientistas começaram a ver que todos os macacos daquela ilha, daquela colônia de macacos, eles estavam lavando as batatas para querer comer. E eles acharam muito impressionante aquilo, né? Só que passou um tempinho a mais, eles começaram a perceber que os macacos da outra ilha, da outra colônia de macacos, que não tinha nada a ver com essa ilha, era uma outra ilha separada, eles começaram a lavar as batatas também para comer. Então acabou saindo eu não vou lembrar o nome, tem um autor de um livro, depois eu posso até colocar nos comentários aqui para você, que ele tem um estudo sobre isso, que ele fala desse campo morfogenético, que é coisas que as pessoas ou até animais fazem e não sabem por quê, mas é porque acabou aconteceram, por exemplo, o 100º macaco. Isso que os cientistas perceberam também, que quando atingiu o 100º macaco, começou a espalhar para outras colônias. Esse campo, vamos falar assim, essa energia que a gente não consegue ver, foi espalhada para outras civilizações, outras colônias dos macacos, e eles começaram a fazer aquilo ali novamente. E com essa história, que eu queria falar com você, que às vezes a gente acaba fazendo coisas sem saber o porquê. Eu vou dar um exemplo, eu vou te dar uma metáfora agora. Tinha uma velhinha, e essa velhinha ela fazia um frango mais gostoso do mundo. E aí a filha dela, ela sempre olhava a avó fazendo aquele frango. Aí ela olhava a avó fazendo aquele frango e a avó saía. E quando ela olhava pro forno, ela estava assando o frango com a porta do forno aberta. E ela olhava ali, né, aquele frango ali assando, né, e aquele frango ficava assando por horas, e horas e horas. Foi passando o tempo, ela cresceu e ela
assava o frango igual a mãe dela. Ela assava o frango com a porta do forno aberta, tal, tal. E aí a filha dela também olhava aquilo lá e falava, nossa, ô mãe, por que você tá assando frango com a porta do forno aberta? Aí ela pegou e falou assim, a sua avó assava esse frango e esse frango ficava a coisa mais gostosa do mundo. Aí a menina falou, mas se a senhora fechar a porta do forno vai assar mais rápido, né? Vai ficar do mesmo jeito. Não, tem que assar com a porta do forno aberta. A sua avó sempre fez dessa maneira. E a menina ficou curiosa, né? Que ele falou assim, eu vou perguntar pra minha avó então, né? Sobre isso. E teve um dia que ela pegou e perguntou pra avó e falou assim, ó avó, minha mãe fica assando o forno com a porta aberta porque ela falou que aprendeu com a senhora que saiu o frango, realmente o frango saiu uma delícia, molinho, suculento. Mas ela falou que aprendeu com a senhora. Por que, que a senhora assava com o forno com a porta aberta? Aí ela pegou e falou assim, sabe o que, que é, minha neta? E o tabuleiro era grande e o forno era muito pequeno. Então eu colocava o frango no forno para assar e a porta do forno ela abria um pouquinho, porque o tabuleiro não cabia dentro do forno, e automaticamente ela abria a porta. Só que aí com o tempo eu olhava e falava, tá aberto, eu ia lá, fechava a porta. E ele abria de novo. Ia lá fechar e abria de novo. E talvez a sua mãe, ela só viu assando o forno com a porta aberta. E com essa metáfora eu falo para vocês que a gente às vezes faz coisas que a gente nem percebe. E a gente acaba, vamos falar assim, fazendo também. E com isso eu falo assim, existe um pouco desse campo morfogenético. Então, os nossos pensamentos e coisas que a gente acaba vendo na nossa infância influencia muito. Eu posso falar assim, a gente não sabe, hoje, adulto, a gente tem um tipo de pensamento. Agora vamos dizer, será que, vamos falar assim, Marcelo hoje, com 38 anos, será que o meu pensamento é o mesmo pensamento do Marcelo quando tinha 10 anos de idade? Será que o pensamento, vamos falar assim, em relação ao dinheiro, é o mesmo pensamento hoje do que aquele pensamento do Marcelo de 10 anos de idade? Eu acho que não. Tanto em dinheiro, talvez em trabalhar, ou talvez em brincar, ou talvez em tudo. Isso que acaba influenciando. Às vezes, um sentimento interrompido acaba dando um trauma numa pessoa. Acaba não só nas pessoas. O trauma ele pode ser dado também até com animais. Então eu vou contar uma outra história para vocês. Como que causa um trauma numa pessoa e como que isso acaba ficando com ela. Às vezes a gente não lembra de situações do nosso passado e a gente fica com aquilo ali preso. Então eu vou dar um exemplo de um... Imagina um passarinho. Eu vou dar um exemplo de um trauma de um passarinho para vocês terem ideia. Que é esse sentimento interrompido. E depois eu vou dar um exemplo dos nossos seres humanos. Então vamos falar assim, um passarinho está voando. Ele entra dentro da sua casa. Aí ele resolve sair. E ele não vê que tem uma porta de vidro. Ele pensa que não tem vidro. E ele voa ali com tudo e bate naquele vidro, naquela porta. Ele cai. Aí talvez você olhe aquilo lá e pensa que está morto. Você segura o passarinho e na hora que ele acorda ele tenta voar. E ele não consegue. Porque você está segurando ele. Isso vai causar um trauma nesse passarinho. Por que que eu falo? É um sentimento interrompido. Então vamos falar assim, ele estava voando, bum, bateu, talvez se machucou, caiu. Aí, na hora que ele acordou, para ele querer voar, ele não vai conseguir porque você segurou. Então ele já acorda, ele vai querer voar com aquele sentimento talvez de estar livre ou de talvez não aconteceu nada, ou ele só lembra da batida e ele não consegue voar porque ele está preso e ele já se sente ameaçado porque ele está preso. Então, um sentimento interrompido vai com certeza causa um trauma nisso. Agora eu vou dar um exemplo para vocês no ser humano. Vamos dizer que hoje, como Dia das Mães, vamos dizer que seu filho ele preparou uma surpresa, traz lá uma caixa de bombom, traz uma rosa para a mãe. Só que o filho pegou a rosa, vamos dizer, ele pegou a rosa lá no meio do mato. E talvez a roupa dele tá cheia de terra, talvez o sapato dele tá cheio de lama.
A gente não sabe onde que ele pegou. Vamos dar esse exemplo. E ele vai lá com todo amor, todo carinho, com aquela flor lá pra querer dar pra mãe. E no domingão, de repente a mãe tá limpando a casa, né? Tá limpando a casa e o filho chega lá toda lá. Mãe, eu tenho uma flor pra você. Aí a mãe, na mesma hora, olhando o filho, já vê não vê nem a flor. Já vê o sapato lá sujo de terra. Já fala, para aí. Você tá sujando toda a cozinha. Eu acabei de limpar. Ô, moleque, não sei o que. Peraí. De repente dá até um tapa na bunda do moleque. Olha como que o sentimento agora. Você imagina, vamos colocar no lugar dessa criança. Imagina a criança toda feliz e contente, vou dar a flor para minha mãe, hoje é dia das mães, tal, tal. Ela nem vê que tá com o sapato sujo. Vai lá levar, e de repente a mãe fala assim, ó, para aí. Ó, moleque, eu tô limpo, já acabei de limpar o chão da cozinha aí, você tá com esse pé sujo, esse pé imundo, e dá um tapa em você ainda. Olha o sentimento. A pessoa, ele indo com um sentimento com amor, sentimento com carinho, e quando vai chegar lá de repente para dar a flor para a mãe, olha o sentimento interrompido. Isso gera um trauma. Isso pode gerar um trauma numa criança que ela pode não conseguir se expressar quando ela ficar adolescente. Pode gerar uma baixa autoestima. Ela pode virar uma pessoa submissa. Ela pode ou levar uma pessoa que não consegue se expressar, querer falar sobre a sua opinião. Isso não só por causa de uma situação. Eu estou dando possibilidades para vocês entenderem como mais ou menos funciona, vamos falar assim, um pouco de um trauma. Aí eu volto a falar do campo. O que seria esse campo? É o campo morfogenético que eu estou falando. Esse campo é como se fosse uma energia que ele fica rodeando a gente. Então vamos falar assim, essa energia ela vai e ela volta pra gente. Eu sempre gosto de falar isso para todo mundo que eu atendo. Então, imagina, você fala assim, Deus me dê paciência. Deus me dê paciência. Deus me dê paciência. Aí, ou Deus, ou o universo, ou qualquer religião, vamos dizer assim, independente da religião, mas você pede paciência. Ai, me dê paciência, ai, me dê paciência. E o que começa a acontecer? Pessoas que te irritam começam a aparecer. Pessoas que te deixam nervosa. Pessoas que te deixam aborrecida. E você fala assim, nossa, essa pessoa também, pelo amor de Deus. Nossa, essa pessoa eu não aguento mais. Nossa, isso daí, sabe? Você só começa a reclamar. Só que você não percebe que isso é para te dar paciência. É isso que eu falo de analisar os nossos comportamentos e os nossos hábitos. É o que eu falei na live de ontem. Então quem não viu, quem não assistiu a live de ontem, assiste lá. Tá gravada aí no canal da TV Hortolândia e tá gravado no YouTube da TV Hortolândia também e no YouTube no meu canal também, que é hipnoterapeuta Marcelo. Então, a gente não consegue analisar alguns tipos de comportamentos e que a gente acaba fazendo. Você quer ver, talvez uma pessoa às vezes ficar irritada quando você fala assim, nossa, você parece sua mãe. Aí a pessoa fica puta, né? Fica com muita raiva. E ela é idêntica. Ela não assume, mas ela é idêntica. Porque algum comportamento que a mãe faz irrita ela. E se você for ver e analisar, ela também faz a mesma coisa que a mãe. E é por isso que irrita. Então eu vou falar pra vocês assim, o que eu falei ontem, que eu falei que eu ia falar hoje. Quem estava na live de ontem vai lembrar agora. O que é ruim para uma pessoa é ruim para todo mundo. Isso num pensamento racional. Num pensamento sistêmico, o que é ruim para nessa pessoa, vamos dizer, está achando, minha mãe é fofoqueira, minha mãe não faz nada, minha mãe só reclama, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, te irrita. O que é te irritar? Te afeta emocionalmente e psicologicamente. Então, se você fala de uma outra pessoa, ou alguém fala alguma coisa de uma outra pessoa, ou essa pessoa está falando para você e você nem liga, você não fica bravo, você não. Sabe? Indiferença. Você não sente nada. Então, beleza, tá tudo bem. Agora, quando alguém fala alguma coisa para você
quando alguém, sabe, quer comparar, ou quando você mesmo reclama daquela tal pessoa, começa a reparar se você também não é igual a essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai encontrar, que você vai ver que você, nossa, eu faço as mesmas coisas que essa pessoa. E é isso que tem que trabalhar em você. Começar a trabalhar esses pensamentos. E você mesmo tem que imaginar, vamos falar assim, se me irrita aquela pessoa que reclama, vamos dizer assim, então eu reclamo também. Só que não é reclamar a mesma coisa que ela reclama. Às vezes é reclamar no modo geral. Então fala assim, você reclama também de tudo. Às vezes você reclama, sei lá, do que você está comendo. Às vezes você reclama porque tá calor. Ou às vezes você reclama porque tá chovendo, tá frio. Às vezes você reclama por causa do corona. Às vezes você reclama porque não tem emprego. Às vezes você reclama do trabalho. Não é a reclamação, você tem que pegar no geral. Então se você está achando ruim de uma pessoa que está reclamando, com certeza você reclama também. E é isso que você tem que começar a reparar. Enquanto você reclama, olha o campo, que eu falei, o campo ele vai e o campo ele volta. Então enquanto você reclama, as reclamações vai e vai aparecer talvez pessoas que só reclamam. E esse que é o, vamos falar assim, é a volta desse campo. Ele vai e ele volta. Ó, Deus me dê paciência. E começa a aparecer pessoas que não te dá, que tiram a paciência para você ganhar a paciência. Aparece, você reclama de pessoas que são chatas, pessoas que são mal-humoradas, pessoas que são reclamonas. E aquela ali volta para você com pessoas chatas, pessoas que reclamam, pessoas que vão te tirar a paciência, estragar seu dia. Então começa a perceber isso. Faz uma análise aí. Quem consegue fazer uma análise rápida aí, começa a colocar aí, ó, aí embaixo aqui, ó, nos comentários. Fala, Marcelo, sei lá, minha mãe é desse jeito. Ah, meu pai é desse jeito. Não precisa nem falar mãe ou não. Fala assim, ó, eu conheço uma pessoa e eu faço a mesma coisa. Coloca aí nos comentários. Vamos bater esse papo aí, conversar para, porque às vezes o assunto é complexo. Só que a pessoa fala assim, eu não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo entender. Quando eu faço um tratamento, nossa, que trava-língua. Eu dou a liberdade pro meu paciente querer mandar essas mensagens para mim, mandar, vamos falar assim, ajudar a analisar ele. De repente ele manda, ó, Marcelo, aconteceu isso, 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 eu briguei com meu marido e aconteceu isso, isso e aquilo. E eu pego e falo assim, vamos analisar junto. Então me conta toda a história, o que aconteceu. Me conta toda a história desde o começo. Porque às vezes quando a pessoa vai contar uma história, ela já se conta se defendendo. Aí você já vê que não é uma história. Ela só está contando, vamos falar assim, uma história para se defender. Então antes dela falar, ela já se defende. Isso que a gente tem que perceber. Então é como se a pessoa estivesse contando uma história, olhando pro lado de fora. Ela não está vendo ela na situação. Ela sai. Se você tem essa dificuldade de querer analisar, então, por exemplo, depois de uma briga, ou depois de alguma situação que você ficou mal-humorado, para você querer analisar ela, tenta olhar de fora. Vai lá, sei lá, vai num cantinho, fica quietinho, fecha os olhos, imagina aquele dia que você brigou com alguém, talvez, ou aquele dia que você ficou nervoso, aquele dia que você ficou mal. E começa a ver, imaginar essas duas pessoas, você e essa outra pessoa, como que foi? E você começa a entender melhor essa situação. Você não sente aquilo, você não revive aquilo. Quando a gente vê o problema em terceira pessoa, quando a gente vê de fora do problema, você pode ver que a intensidade dele diminui. Então isso daí já é uma dica para você. Se você está sentindo, vamos dizer, um pânico, você tem aquele problema, aquele medo, e você não está conseguindo dirigir. Então você para um pouquinho, respira e tenta se projetar para fora dessa situação. Se você está ali dirigindo, você está com medo, está dando suador, está dando um pânico, então tenta se projetar para fora. Sai daquela situação e fica olhando ele você dentro daquele carro. O que está ocasionando aquilo em você?
O que você está sentindo? É real aquilo? Olha em volta. Como que está o tempo? O que está acontecendo para você ficar dessa maneira? Respira. A respiração é muito importante no controle dos nossos neurotransmissores. Então eu posso dizer, só saindo um pouquinho do assunto do campo, mas falando um pouquinho dos neurotransmissores para vocês entenderem também. A nossa mente existe um neurotransmissor e uma cauda. Então é assim, neurotransmissor cauda, neurotransmissor cauda, neurotransmissor cauda, milhões e bilhões e trilhões de neurônios assim na nossa mente. E entre a cauda e o neurotransmissor, ali sai neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores, eles ajudam no nosso, vamos falar assim, a gente feliz, da gente triste, a gente com uma adrenalina, a gente apaixonado, a gente depressivo. Então, se esses neurotransmissores não tiver ali, vamos falar assim, num grau de 50%, imagina que eu fosse uma barrinha assim, que é 0%, 50% e 100%. Então esses neurotransmissores eles têm que ficar aqui, ó, todos em 50%. E quando você tem esse neurotransmissor muito acima ou muito abaixo, você tem algum problema. Problema que eu falo assim, dá algum transtorno. Então vamos falar assim, o neurotransmissor da dopamina é da felicidade, do prazer. Dopamina é do prazer. Serotonina é da felicidade. Então se você tem muita serotonina, você fica esquizofrênico. Se você tem muita dopamina, você fica todo eufórico. Se você tem uma alta de dopamina, uma alta de ocitocina, uma alta de serotonina, você fica com aquele ar apaixonado. Tudo pra você tá bom, e tá bom, e tá bom. Se você tem uma baixa de serotonina, uma baixa de dopamina, você fica depressivo. Se você tem uma alta de adrenalina, uma alta de noradrenalina, você fica com aquele ar de luto-fuga. Como se fosse um assalto. Ou você encara o ladrão, faz alguma coisa, ou você sai correndo desesperado. Então vamos falar assim, esses neurotransmissores, eles têm que ficar nessa base de 50%. E como a gente fica com esses neurotransmissores equilibrados, Marcelo? Quando a gente respira e quando a gente cuida da nossa alimentação. O que é respirar? A gente só respira assim, né? Só isso. Isso não é respirar de verdade. Agora imagina, faz aí você mesmo agora. Respira assim, ó. E solta. Eu chamo isso de respiração de 3 tempos. Então você inspira pelo nariz, profundamente, enchendo o pulmão. Segura um pouco e solta. Você pode ver que se você fizer isso umas 3 vezes, você vai ficar, parece que até mais tranquilo, mais calmo, mais em paz, parece, consigo mesmo. Então começa a reparar. Faz esse exercício e depois você coloca aí nos comentários. Me manda um direct pra mim. Entra lá no grupo e manda uma mensagem. Manda alguma mensagem lá no comentário no canal do YouTube. E fala se tá dando certo. Então se você consegue controlar a sua alimentação e consegue controlar a sua respiração, tudo isso daí muda. Esses neurotransmissores começam a ficar em equilíbrio, vamos dizer assim. Porque os nossos neurônios, eles já produzem uma quantidade certa de neurotransmissor. Então quando você, de repente você vai no psiquiatra e fala, você está em falta de neurotransmissor. Você está em falta de serotonina ou falta de dopamina. Toma esse remédio aqui. Ele não vai te ajudar a produzir mais. O remédio, alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos, eles funcionam como se fosse um tampão. Eles pegam assim, ó, a cauda está aqui, o neurônio e a cauda. A cauda está aqui. Aqui vai ser outro neurônio. Então, o remédio, os neurotransmissores estão saindo aqui. O remédio vai ser como se fosse um tampão. Ele vai tampar. E quando ele tampa, aqui vai ficar acumulando. E quando você toma um remédio, você fala, eu preciso tomar aquele remédio. Eu preciso tomar aquele remédio para me dormir. Eu preciso tomar aquele remédio de repente porque eu tô ficando, sei lá, deprimido. Eu tô sentindo alguma coisa, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo um pânico. Você toma, pode falar a verdade, não parece igual mágica?
Você toma o remédio em menos de 2 minutos e fala assim, ai, que bom, agora eu tô mais calmo. Porque esse tampão que tá aqui, ó, quando você toma o remédio, ele faz assim, ó, pum, e ó, sai tudo. Os neurotransmissores saem tudo de uma vez. Aí quando você não precisa mais, o remédio faz, pum, tampa de novo. E isso que ele faz. Ele tampa esse canal e abre. Tampa esse canal e abre. A grosso modo, vamos dizer assim, explicando para vocês entenderem como que funciona esses remédios. E é por isso que não cura nada. É por isso que as pessoas tomam um remédio por 10, 15, 20 anos e às vezes só doses cada vez maiores. Mas isso daí é escolhas. Olha o que eu falei ontem na nossa mente. A gente escolhe hábitos e vícios bons e hábitos e vícios ruins. Às vezes tem pessoas que eu atendo que elas falam, oh, Marcelo, eu não quero parar de tomar remédio. Tudo bem. Não é eu que vou falar o que é bom e o que é ruim. A pessoa que ela tem que ver, analisar a vida dela e ver se é bom ou é ruim. Então, fala assim, enfim, isso é um outro assunto, de repente, para um outro dia para a gente conversar. Mas voltando ao assunto nessa parte do campo, a gente tem que começar a perceber e analisar esses comportamentos. Analisar situações que às vezes a gente faz e a gente não sabe por quê. Então, vamos falar assim, começa a analisar alguns tipos de comportamento de vocês mesmos, para vocês querer ver, vamos falar assim, começar a pensar fora da caixa. É igual eu falei ontem, começar a olhar não somente no buraco da fechadura, abrir a porta, começar a analisar comportamentos, o que é, igual eu falei, se colocar no lugar daquela outra pessoa. É de você sentir aquilo, é de você começar a pegar aquilo ali para você e começar a entender o que a pessoa faz. O que a pessoa, qual o motivo da pessoa estar fazendo aquilo? E começar a entender. Se você começar a ter pensamentos, vamos falar assim, de gentilezas, vamos dizer assim. Então vamos falar assim, eu vou ser mais gentil. Pega aí, ó, pega aí uma semana, 2 semanas. Eu vou ser mais gentil, eu vou ser mais gentil. Fica pensando assim. E começa a fazer favores para as pessoas, fazer gentileza para as pessoas, talvez ser mais educado com as pessoas. Quando eu comecei esse estudo, pessoal, é muito legal porque eu falo isso com certeza, porque é coisas que eu vivencio todos os dias. Então eu não estou falando porque eu só li num livro, eu não estou falando só porque eu acho isso, eu estou falando porque eu já vivenciei, eu estou falando porque eu acredito nisso. E se você não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? Então eu vou dar um exemplo de gentilezas. Teve um dia, eu vou dar 2 histórias. Teve um dia que eu estava dirigindo. E com certeza todo mundo fica nervoso no trânsito, né? Atira a primeira pedra aí que quem nunca ficou. Então eu num dia normal lá, tava dirigindo lá em Campinas. Tava ali dirigindo de boa, tranquilão. E veio um cara na faixa ali do ônibus, passou e o cara me fechou assim. Nossa, eu não vou mentir, eu fiquei muito pé da vida, né? E fui atrás, eu falei assim, eu vou atrás desse cara aí agora. Cara, eu vou dar um xingo nele, não sei o que. E eu fui atrás. E ele começou indo assim, eu falei, vou passar, vou passar, vou passar. Quando eu tava chegando perto dele, assim, ó, passando ele, o palavrão já tava aqui na minha garganta, né? Vou falar pra vocês, pra falar a verdade. Eu cheguei perto dele assim, ó. Eu abaixei o vidro do passageiro, eu tava sozinho. Eu abaixei o vidro do passageiro. Na hora que eu vi que ele abaixou também, eu falei assim, vai ser agora. Aí eu peguei. Na hora que eu ia falar assim, o cara olhou assim pra mim e falou assim, ó. Desculpa, desculpa. Desculpa. E eu fiquei com aquele bagulho na garganta aqui. Aí eu só fiz assim, ó. Não, tudo bem, tudo bem. Ó pra você ver como que é a interpretação, né? Então, hoje eu analiso todo o comportamento que eu faço. E numa hora dessa, vamos falar assim, eu nem ia deixar legal, eu ia falar assim, ô, coitado, né? Talvez ele tá com pressa, né? Talvez, sei lá, Deus tá me livrando de um acidente, de repente acontece um acidente lá na frente, e por causa disso eu diminui a velocidade, você tem que pensar em todas as possibilidades. Algumas possibilidades, pelo menos, né?
E eu posso falar para vocês que nesse dia eu falei assim, nossa, é a gentileza que você acaba fazendo. Porque você imaginou, o cara te fechou, o cara não tem responsabilidade, o cara tá dirigindo sem de qualquer jeito, e se batesse no meu carro, e quem que ia pagar, você já começa a pensar desse jeito, né? Olha o que eu falei ontem da nossa mente ociosa, que só sabe pensar as coisas negativas, e é desse jeito que funciona. Então você já pensa negativo, e você vai atrás do cara, e você vai querer xingar. E o cara pede desculpa pra você, é praticamente tipo, é um tapa na cara. E aquilo ali você engole seco. Você engole aquilo ali e fala assim, caramba, olha, eu precisava fazer tudo isso. Eu precisava, olha pra você ver, afeta. Me afetou emocionalmente, me afetou psicologicamente. Eu fiquei bravo, eu quis xingar o cara, eu fui atrás do cara. Aí eu volto nos pensamentos. O que mais me irrita naquela pessoa, por quê? Porque eu faço também. E quando você pensa desse jeito, aí você fala assim, caramba, não vou fazer mais isso. Ou às vezes quando alguém fizer com você, você já não faz, você já não fica nervoso, porque aí na hora que você começa a ter o controle ali daquela situação, e você começa a pensar e falar assim, caramba, não vou, não vou mais fazer isso. Ó, pra vocês terem ideia, esses dias, eu tava dirigindo, eu virei, né? Aí depois que eu falei assim, caramba, eu nem dei seta. Aí eu falei assim, nossa, eu fico bravo com as pessoas quando não dão seta também. E com isso, é como se fosse jogar um balde de água fria na gente mesmo. E é esses pensamentos que eu quero, tô tentando, né, ensinar para vocês. E essas análises que eu quero fazer lá no grupo do WhatsApp com vocês, para vocês começar a analisar certos comportamentos. Porque é fácil em terapia, talvez você tá ali de frente a frente com o terapeuta e ele começa a falar com você e você, ai, é verdade, eu faço isso. Eu faço isso. Não, eu vou mudar esse comportamento, Marcelo, eu não vou fazer mais isso. Só que aí quando chega na hora, na situação em si, você não faz. Você joga tudo por água abaixo. Porque você não conseguiu analisar na hora. E quando você começa a analisar na hora, que você vai começar a mudar os seus comportamentos. E aquele campo de pessoas que vão te irritar, de pessoas que te magoam, ou de pessoas que te afetam emocionalmente ou psicologicamente, vai mudar. Porque não vai ter mais esses pensamentos que vão ser pensamentos melhores. Vai ser uma aceitação, vai ser um respeito diferente que você vai ter com outras pessoas e aquilo ali vai e ele vai voltar para você. Vocês conseguem me entender? Como que é esses pensamentos? Vocês conseguem entender como funciona? E eu vou dar um outro exemplo. De gentileza de novo. Então eu quero que vocês pratiquem essa gentileza. Pratique a gentileza, que é mais fácil. Que dá para vocês fazer, vamos falar assim, no seu serviço. Dá para vocês fazer dentro de casa. Dá para vocês fazer, vamos falar assim, no seu dia a dia. É lógico que hoje, né, a gente tem que ficar em casa. Mas deixa voltar ao normal, você começa a praticar isso. Para você começar a mudar esses comportamentos, mudar esses hábitos que te incomodam. Vou dar um outro exemplo. Eu estava no mercado, aí eu comprei, tinha uma promoção no mercado, X, que tava falando, ó, é R$ 5 um refrigerante e você não precisa levar a embalagem retornável. Aí eu falei, eu vou lá comprar, né? Aí eu fui lá, comprei 4 garrafas. Quatro, era quatro, não, 5 garrafas. Eu peguei 4 garrafas zero e uma garrafa normal de refrigerante. Quando eu cheguei no caixa, a moça falou, ó, a zero não tá na promoção. O que tá na promoção só é a normal. Aí eu falei, vixe, né? E o cara do lado meu escutou. Aí ele falou assim, amigo, você quer que eu vou lá trocar pra você? O cara era um consumidor do mercado que nem eu. Não era funcionário do mercado. E vocês já aconteceram alguma vez? Me fala aí no comentário aí. Já aconteceu alguma vez de alguém fazer uma gentileza assim pra vocês? Quem não trabalha no mercado? Responde aí no comentário. Porque eu foi a primeira e única vez. Ó, eu tenho 38 anos, nunca aconteceu isso na minha vida. O cara chegou a falar assim, ó, quer que eu vou lá trocar, amigo? Ele pegou as 4 garrafas, levou a seu no braço e foi lá, era lá no fundo do mercado. Ele foi lá no fundo do mercado, eu falo assim, ele demorou um pouquinho ainda. Aí ele voltou e falou assim,
Ó, desculpa que eu demorei, é porque as garrafas estavam lá no fundo. E ele me deu as 4 garrafas. Eu falei, que isso, meu amigo? Muito obrigado. Além do cara ter buscado as garrafas, ele falou assim, ó, desculpa porque eu demorei. Como se fosse obrigação dele. E eu falei, nossa, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Se fosse até um conhecido, eu dava um abraço nele. Mas eu agradeci, ele falou, muito obrigado mesmo, viu? E quando eu peguei e paguei a compra, eu falei, ó, obrigado por você ter pegado lá, viu? E ele ficou feliz da vida. Então você acha, às vezes, com pensamentos e com atitudes de gentileza, volta a gentileza para você também. E o que, que você gostaria de trabalhar? Quais os pensamentos que você gostaria de trabalhar nesse campo morfogenético? Quais os pensamentos, quais as atitudes que você gostaria de trabalhar? O que, que mais te irrita nas pessoas? Coloca aí nos comentários. Fala aí, ó, o que mais me irrita é isso. O que mais me irrita é isso. E com esses pensamentos, com essas palavras que você está dizendo, você começa a perceber quem que me irrita então. Quem que são essas pessoas, talvez? E o que, que eu posso fazer para eu não sentir essa irritabilidade, vamos dizer assim. Então a gente tem que começar a analisar a nossa vida dessa maneira. Eu não sei se eu estou sendo claro em algumas com essas explicações que eu estou dando, por isso que eu gosto de dar exemplos meus mesmo, porque vamos falar assim, é uma coisa que eu vivencio. Vamos dizer o pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? O que a gente fica lendo nesses livros de autoajuda? São coisas para a gente, pensamento positivo, pensar, não é somente pensar, mas você sentir aquilo como se fosse seu. Então vamos dizer assim, você quer comprar uma casa? Ou sei lá, você quer comprar uma bicicleta, quer comprar um carro? Vai lá ver o carro. Vê ali o carro ali, sente aquele carro, sei lá, senta, coloca o cinto, fecha a porta. Imagina ali, ó, você pegando no volante, talvez a sua esposa, a sua filha tá junto, você entra aí no carro também, entra aí, senta aí, coloca o cinto, vê se você gosta. E sente aquilo ali como se fosse seu. Só que eu falo pra você, com esses pensamentos, essa força do pensamento de você querendo, começa a atrair isso pra você. Só que é lógico, você tem que fazer por onde também. Às vezes, hoje, você tem uma dificuldade. Vamos falar assim, hoje talvez você tenha uma dificuldade de guardar dinheiro. Aí você tem que ver da onde que vem essa dificuldade. O que, que vem de dificuldade que você tem de guardar dinheiro? Quem que falou isso pra você? Aí você começa a pensar, nossa, meus pais eram muito mão de vaca. Meus pais eram muito muquirana. Nossa, meus pais era contado moedinha por moedinha. Aí você começa a perceber de onde que vem tudo isso. Olha as crenças aí novamente. A crença de talvez da escassez, não sei. Talvez a crença de que dinheiro é difícil. A crença de que você tem que trabalhar horas e horas e horas para você querer ganhar, conseguir comer. E com esses pensamentos você deixa de ser uma crença, vira um hábito e você tem esse costume. Não, para mim ter dinheiro eu tenho que trabalhar mais de 10 horas por dia. Ah, para mim ter dinheiro eu só vou conseguir guardar se eu conseguir guardar, sei lá, R$ 500 por mês. Se eu ficar guardando de 50 a R$ 100, eu nem guardo. Então você tem que começar a ver essas crenças. E às vezes a gente não consegue fazer coisas por causa dessa crença. E acaba influindo nesse campo. Vamos dizer, você tem esses pensamentos, eu não consigo guardar dinheiro. Ai, meu pai e minha mãe também nunca guardou. Ai, meu pai e minha mãe ficava contando moeda. Ai, eu tenho que trabalhar mais de 10, 12 horas por dia para me querer ganhar dinheiro. Aí você fica com aquele problema. Ah, eu não trabalhei. Isso daí às vezes é inconsciente, pessoal. Então às vezes fala assim: ah, eu não trabalhei 10 horas hoje, trabalhei 5, então eu não vou conseguir guardar dinheiro. Ah, eu não consegui juntar R$ 500, então hoje, esse mês eu não vou guardar. Eu juntei 480. Ah, mas não é 500. Ah, eu vou pegar esse dinheiro então eu vou fazer um churrasco aí, fazer uma festa. Vou comprar uma cerveja. Ah, só uma cervejinha esse final de semana. Aí chega no outro, você fala: ah, vamos fazer um churrasquinho, vamos. Aí chega no outro, você fala assim: ah, vamos comprar mais uma cervejinha.
Aí quando você vai ver, acabou o dinheiro. Então a gente tem que começar a perceber. Vamos falar assim, o universo, nossos pensamentos ajudem muito. Só que você precisa fazer uma atitude também. E o que, que serve, vamos falar assim, a terapia? A terapia serve para isso. Que às vezes fala assim, o paciente traz um problema e às vezes não é o problema. Às vezes quando ele traz o problema, vamos dizer assim, Marcelo, eu não consigo guardar dinheiro. Ele tem crenças. Eu tô dando possibilidades, pessoal. Então vamos falar assim, ele tem crenças que o pai trabalhava na roça e ficava mais de 15 horas fora de casa, mas sustentava a casa. Ele não viu o pai. Então, às vezes, olha o comportamento se repetindo. Às vezes, ele na família, ele tem a necessidade de ter um trabalho, ter dois trabalhos, ter três trabalhos. E olha o ciclo se repetindo. Ele acaba ficando muito tempo fora de casa, igual o pai, mas ele não deixa faltar nada dentro de casa. Então, fala assim, e você acaba tendo esse comportamento porque você quer honrar o seu pai. E vamos dizer ainda uma situação pior ainda. Você tem, vamos dizer, um pai que não te deu carinho, é, desculpa pessoal, ou um pai que, sei lá, trabalhava, nunca deixou de faltar em casa, faltar comida em casa, o pai nunca ficava em casa, aí esse pai morre, esse pai falece. Aí passa um tempo, você fica na fase adulta, você acaba tendo esses comportamentos igual ao do seu pai. Você também trabalha, não deixa de faltar nada pro seu filho, não, sabe, fica ausente, também não dá carinho, também não consegue, vamos falar assim, dar atenção ali para a família. Você tem os mesmos comportamentos do pai. Porque ele acha que aquilo ali, a gente já viu nossos pais como fala assim, tá no altar, né? Então a gente respeita muito, a gente idolatra muito. É lógico, vamos falar assim, vai ter exceções. Às vezes tem pessoas que falam, não, minha mãe não é desse jeito. Não, mas meu pai é uma maravilha. Não, mas meu pai é muito ruim. Não, mas minha mãe é uma maravilha. Então, é independente de ser pai ou mãe. Mas às vezes a gente idolatra muito uma pessoa e crucifica a outra. E às vezes a gente tem esse mesmo comportamento de um ou de outro. Só que às vezes a gente está honrando uma pessoa e às vezes a gente faz um amor, como posso dizer, como fosse um amor cego. Que a gente não quer fazer aquilo, não quer ser igual àquela pessoa, mas a gente tem os mesmos comportamentos sem a gente perceber. E olha o ciclo se repetindo aí novamente. Aí vão dizer, comportamento que era do pai e da mãe, hoje você se repete ele também. E eu posso falar além ainda. Posso te dar uma outra possibilidade, que esse comportamento, dependendo se você tem filhos hoje, esse comportamento acaba passando para os seus filhos também. Não é que eu estou gorando, pessoal. Isso daí é esse campo. É esse campo que vai se repetir. Eu vou colocar aqui embaixo, nos comentários depois que eu postar o vídeo, eu vou colocar um vídeo que tem lá no meu canal do YouTube. Ou se não, quem quiser procurar, quem estiver assistindo, depois da live pode ir procurar. No meu canal lá, Marcelo, hipnoterapeuta Marcelo Ishibashi. Eu vou até escrever aqui depois para vocês verem. O vídeo chama O Ciclo Se Repete. Mas eu vou colocar nos comentários aqui o link para vocês verem. É um vídeo fantástico, muito antigo, de um desenho que ele conta que como que o ciclo vai se repetindo. E a gente nem percebe. E esse ciclo repete por vidas, por gerações. Vamos falar assim, desde o bisavô, desde o tataravô, do tatataravô, e vai repetindo até hoje, até com seus filhos. Por quê? Porque não conseguiu resolver. A gente chama isso de emaranhado. Então são coisas que aconteceu e a família não conseguiu desemaranhar, vamos dizer assim. Então acaba ficando esse emaranhado e inconscientemente acaba passando para outra geração. E aquele filho pega aquilo ali sem perceber, sem nada, e começa a ter os mesmos comportamentos. É o campo, pessoal. É esse campo morfogenético
Do mesmo jeito, você pode ver que as situações são diferentes, mas o comportamento às vezes é o mesmo. Olha o dos macacos. Fazia coisas que uma outra ilha começou a fazer. Por isso que às vezes a gente pode falar que não precisa o mundo inteiro mudar para fazer coisas talvez boas, para fazer ações boas. Mas precisa somente de uma certa quantidade de pessoas para querer muita gente mudar junto. É como se fosse um efeito manada, né? Às vezes você vê uma pessoa fazendo e você fala, vou fazer também, e vou fazer também, e vou fazer também. E você vai indo. E aquilo ali vai contaminando. Vamos falar assim, que você vai ver que pega vamos falar assim, uma grande proporção de pessoas. E se aquilo ali a pessoa vai falando e vai divulgando, só vai aumentando, só vai aumentando. Não deixa de ser, vamos falar assim, é o efeito manada, né? Vai só aumentando. Então, pessoal, hoje eu falei um pouquinho sobre esse campo. Eu dei alguns exemplos desse campo para vocês ter alguns exemplos, para vocês mesmo começar a analisar um pouquinho da vida de vocês. Se vocês quiserem mandar algum direct lá para mim perguntando alguma coisa, eu tenho um enorme prazer de querer responder vocês. Eu tenho um enorme prazer de querer falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito. Eu já não gosto de falar, né? Então é um prazer muito enorme. Eu agradeço aqui de novo a TV Hortolândia por abrir esse espaço. E se vocês gostarem, de repente colocam aqui no comentário. Eu mando a mensagem lá para a TV Hortolândia que a gente faz mais uma live, ou a gente faz alguma live somente com tira dúvidas, com perguntas que vocês fizeram e eu vou respondendo. Vai mandando aí nos comentários que depois eu posso até fazer uma live só de perguntas e respostas que vocês fizerem. Beleza, pessoal? Agradecer a TV Hortolândia, agradeço a todos vocês que assistiram a live. Uma boa noite, uma boa restinho de domingo. E sigam aí o TV Hortolândia. Eu tenho uma página no Facebook também que chama Hipnoterapia. Tem um canal do YouTube, tem um Instagram. É só colocar lá Hipnoterapeuta Marcelo Ishibashi com SH. Dúvidas, se não encontrar, é só deixar nos comentários que a gente responde todo mundo. Então, muito obrigado por todos. Um bom restinho de domingo para vocês. E aproveitem essa semana que vai ter várias lives no canal da TV Hortolândia. Vai ter live de segunda até sexta-feira. Então a gente vai se vendo aí. E se tiver mais live a gente vai aparecer com certeza. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí. Fico com Deus. E tenham uma ótima semana. Abençoada. E não desanima não. Olha a força do pensamento, hein? Não é corona que vai afetar vocês não, eu tenho certeza. Tem força no pensamento. Brasileiro eu sei que faz muitas coisas. Tem muitas ideias. Basta você ter uma ideia. Não é nem copiar a ideia das outras pessoas, mas basta que você tenha uma ideinha aí que começa a aparecer coisas boas na sua vida. Eu posso ter certeza. É só você começar a trabalhar aqui, um pouco a sua mente. Então, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado, TV Hortolândia. Fique com Deus aí. Um beijo no coração de todos. Tchau.